Senhor Jesus, amém? Vejo que os rostos aqui, a face dos irmãos estão bem bonitas, estão todos sorrindo aqui para mim. Olha que legal. Olha aqui. Isso é bom, hein? Então Deus já começou a tocar no coração de vocês. Glória a Deus. Amém. Como o pastor disse, então, nós estamos aqui encerrando essa série de mensagens, a quarta série, né? Hoje, a quarta pregação. O poder, como título da nossa série, o poder do Evangelho. Interessante que a primeira pregação do pastor foi sobre o poder do Evangelho. Ele usou o texto áureo desta pregação, que é Romanos 1,16. O pastor Wagner também citou, o pastor Gustavo também citou, mas todos eles levaram a pregação a explicar exatamente o poder de Deus, e nós somos abençoadíssimos. Mas eu falei, já falaram tanto. Aí Deus me falou, explica o texto. Então, nossa pregação vai ser expositiva, uma pregação que eu não vou sair do texto, vou fazer menções de versículos, mas nós vamos ficar no texto para nós entendermos a exegese do texto. O que é exegese? É tudo aquilo que o texto está saltado a nos falar. E eu creio que você vai ser abençoado, porque eu quase não terminei a pregação, eu só chorava. Falei, Deus, que maravilha isso. Porque as Escrituras é algo para quem lê e entra dentro dela e consegue andar dentro do texto. Não tem como você não se deparar com o Espírito Santo. Não tem como se você se deparar com Jesus. Você esbarra nele e fala, opa, é o Senhor, vamos junto. E aí ele começa a te mostrar algo maravilhoso que você começa a se emocionar. Meu Deus, eu já passei por aqui, mas eu não vi nessa ótica, desta forma. E eu quero convidar os irmãos a abrir o coração, a mente, não se distraírem, porque é momento ímpar. Aí, ó. Porque há minutos no futuro podemos estar no céu. E quando você se distrai, quando você está dentro de algo que o Espírito Santo te toca, você esbarra nele, você não pode se distrair. Porque nesse minutinho, se você passar de largo no Espírito Santo, mesmo lendo a Bíblia, é perigoso você não alcançar a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, verso de número 16. Nós vamos ler 16 e 17. Eu vou ler uma versão, a ARC. Talvez, eu pedi para pôr na ARC aí. Fica mais fácil daquilo que eu já fiz aqui. Glória a Deus. Gostei disso aqui, ó. Lindo, hein? Marcador de texto. Amei isso. Azul, minha cor preferida. Tem lá atrás, Você pode pegar lá, ou se não tiver, você pede para um dos diáconos aí. Amém? Glória a Deus. Diz assim o texto no verso de número 16 do capítulo 1 de Romanos, a carta que Paulo escreve à igreja que está em Roma. Os irmãos romanos, os irmãos que estão em Roma. Diz assim, porque não me envergonho do Evangelho.
Diz comigo você, boas novas. De novo. Então você não se envergonha do Evangelho, que é boas novas de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação. Fale comigo. Para a libertação da morte eterna. De todo aquele que crê, diga comigo, e se entrega pela fé. Primeiro do judeu e também do grego. Verso de número 17. Porque nele se esconde a justiça. Nele quem? O Evangelho, as boas novas de Cristo, a boa notícia. Porque nele se esconde a justiça de Deus de fé em fé. Diga comigo, no caminho da fé que suscita a fé. Suscitar é provocar fé, de fé em fé. Eu vou provocando mais fé. Eu vou ouvindo da fé em Cristo, eu vou provocando mais fé na minha vida. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé, ou da fé. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor e meu Deus, em nome de Jesus, Pai, aqui está a sua palavra, a tua pérola, Senhor, para os nossos corações, Pai. Ó Espírito Santo, eu te peço nesta manhã, Senhor, que o Senhor fale, traduza toda a verbalização minha aqui aos corações da tua igreja, Senhor. Porque nós sabemos que o compromisso, Senhor, que o Senhor tem nesta pregação é com quem está ouvindo, Senhor, mas não com quem está falando, Senhor. Por isso, Espírito Santo, me ajuda, Senhor, e traduza, Senhor, cada verso que eu falar aqui, Senhor, ao coração da tua igreja, para que ela seja transformada, para que haja cura, salvação, libertação, aleluia, e transformação de mente, Pai, nesta manhã, Pai, porque nós cremos, Senhor, pela fé, na tua palavra, é viva e eficaz. E eu creio. Diga assim, ó, eu creio. Glória a Deus. Aleluia. No verso 17, eu vou começar pelo 17, que diz, mas o justo viverá pela fé. Martinho Lutero entende que a salvação, única e exclusivamente, é pela fé. Em quem? No Evangelho, em Cristo, nas boas novas, não por obras, mas sim pela fé. Então, Martinho Lutero, o pai da reforma protestante, usa esse versículo de Romanos com link em Abacuque 2,4, o profeta Abacuque que fala esse texto, e Paulo replica aqui em Romanos, dizendo que vocês que estão em Roma, ou vocês que estão aqui na Casa Verde, olha, a justificação, a salvação em Cristo Jesus é pela fé. E existe somente uma condição: crer. Diga comigo, crer. Em quem? Em Jesus. Aleluia. E Paulo diz aqui no começo dos versos, porque ele está ansiando, ele está ansioso em estar com os irmãos de Roma. Se você pega o versículo de número 8 até o 16, ou melhor dizendo, até o 15, você vai ver que ele está falando com o pessoal, está escrevendo essa carta, falando, eu desejo estar com vocês. Eu sempre me programei para estar aí. Eu devo favores a vocês. Eu quero honrá-los. Eu quero trazer a vocês dons espirituais que eu tenho recebido. Paulo ansioso em estar com os irmãos. Então, ele
conclui essa narrativa dizendo assim, ó, vocês que são de Roma, estar em Roma é como estar em Nova York hoje, ou perto da Casa Branca, elite. Roma era um império da época, né? Roma e a Grécia se batiam ali. Mas Roma dominava pelas suas legiões de soldados, dominava todas as áreas, como os Estados Unidos quer. Os Estados Unidos não veio aqui e pegou um presidente da América Latina? Presidente não, né? Vamos falar o nome, nem vou falar o nome dele. Não veio aqui, ó, majoritariamente ele errou assim. Porém, é o que acontecia em Roma. Eles não entravam pedindo, dá licença. Eles erraram no país, deviam pegar no Brasil, né? Sei lá. Bom, enfim. Roma, quando Paulo dá essa narrativa, ele fala assim, ó, vocês que estão em Roma, eu poderia estar com vergonha, mas eu não tenho vergonha do Evangelho. Você é um mundo, o primeiro mundo do nosso tempo. Mas eu vou pregar para vocês, mesmo sabendo que vocês não precisam, mas eu vou pregar para vocês. E possivelmente ele não fundou a igreja de Roma, alguns irmãos provavelmente estavam em Pentecostes e levaram o evangelho para Roma. Por isso estabeleceu lá uma igreja. Então tudo isso a gente tem que contextualizar, para que a fala de Paulo tenha sentido. Porque eu, Paulo, chamado apóstolo de Cristo, não me envergonho do Evangelho. Muito pelo contrário, eu tinha vários motivos para ter vergonha. Primeiro, o líder dessa religião morreu em desonra. Jesus Cristo foi levado ao madeiro. Madeiro era vergonha, desonra na cultura romana. Então ele tinha um motivo já para se envergonhar do Evangelho. Você concorda comigo? Porque uma pessoa que é desonrada, envergonhada, ou ela confiou nessa pessoa e essa pessoa desagradou-a no caráter, você vai falar, confio nela? Não. Um dos motivos que Paulo teria para se envergonhar, o outro é ele mesmo. Paulo foi o maior perseguidor dos cristãos. Ele pegava autorização para matar aqueles que estavam como herege do judaísmo. Prova é, o Atos capítulo 7, nós temos Estevão, que é apedrejado. Paulo está ali, batendo palma. Então, um dos motivos que ele poderia ter de envergonhar o Evangelho, ou ter vergonha do Evangelho, é que ele foi um perseguidor. E ele tinha pouco crédito com alguns, ou com muitos. O próprio Ananias, que chamado por Deus para levar a mensagem a Paulo, fala, eu? Atos capítulo 9, fala, eu vou lá, ele é um perseguidor, ele é Paulo de Tarso. Esse cara, ele mata cristão. Mas aí, graças a Deus, que Ananias ouviu a voz de Deus e levou a mensagem a Paulo. Porque nós temos 13 cartas aqui que formam o cânon do Novo Testamento, que edifica a igreja do Novo Tempo, que é a partir de Jesus. Então, Paulo tem o líder, foi crucificado, ele mesmo perseguia. E o Evangelho, nesse povo, nessa época, ele era o quê? Desonrado à sociedade romana. Não só pela sociedade romana, mas também pelos
A Bíblia chama de bárbaros. São os indoutos, os incultos, que não tinham cultura nenhuma, comerciantes, mercadores, escravos e cidadãos comuns. Não tinha crédito. Se você puxar na sua mente, você vai ver, antes de você se converter, você não queria falar com crente. Eu, por exemplo, só via crente na periferia. Gente pobre, gente simples, humilde. Um jovem ambicioso para ter as coisas, vai querer ir para... Jamais. Eu acredito que você também passou por isso. Talvez ainda, se você tem essa menção, volte atrás. Porque o poder de Deus, ele se estabelece em qualquer um. Deus não faz acepção de pessoas. Está lá por uma questão social, mas também está na Zona Sul, está no Rico, está na Paulista. É necessário a todos. Por isso que Paulo, ele fala assim, não, eu vou pregar em Roma. Eu sou cidadão romano e eu vou pregar lá. Eles não precisam, não, eles precisam sim. Talvez alguém falou para ele assim, mas eles não precisam, eles têm dinheiro, eles estão dominando o mundo. Não, mas eles não têm a pérola que leva para o céu, que é o Evangelho de Cristo. As boas novas, a boa notícia, eles não têm. Por isso, da fala de Paulo, diz, eu não me envergonho, eu vou e quero eu quero honrar o Evangelho de Cristo, independente de. Então, meio a essas circunstâncias negativas, Paulo não se esconde nem se emudece. Pelo contrário, ele sentia-se honrado em anunciar as boas novas de salvação ao homem. Agora tem uma pergunta, por quê? Eu fiz uma pergunta para o texto. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvação. Existe outra forma do homem chegar a Cristo, senão o poder de Deus? A pergunta é essa no texto. Não tem. Se Deus não agir na nossa vida, para que nós reconhecemos que Ele é o Messias ungido, aquele que morreu no madeiro por nossos pecados, como Isaías 53 fala, Ele tomou a culpa que era nossa e se fez maldito. O próprio Deus se desonrou, entre aspas, para que eu e você hoje estivéssemos aqui reunidos em seu nome. Você pode entender isso? Esse é o Evangelho, este é o poder de Deus, que todo homem precisa para ver a Deus na eternidade. Aleluia. E a Bíblia vai mais além e acrescenta em Romanos 10, 11. Pode pôr aí para mim. Romanos 10, 11. Todo aquele que nele crê, olha só o texto, nunca será confundido ou será envergonhado. Vou traduzir isso para você. Toda vez que você abrir a sua boca para falar de Cristo, na sua mente, pode ser que você se sinta envergonhado, mas Deus não vai deixar ser confundido. A pessoa vai entender, a pessoa vai receber. Porque é o que, gente? Irmãos, o que é o Evangelho? Não é uma porção mágica, não é uma varinha de mágica que se bate e as coisas acontecem, não é uma lâmpada de um mágico que você pede 3 desejos, não. O Evangelho que você leva como carta viva, ele é o poder de Deus para a salvação da humanidade.
você tem essa responsabilidade de levar essa carta e falar assim: Douglas, tome o seu passaporte para o céu. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Não se envergonhe, já que o Evangelho, ele não é terreno. Estão entendendo? Ele não é da terra. Ele é da onde? Do céu. Nós estamos falando de vida eterna, não estamos falando de coisa que Jesus não morreu no madeiro dizendo assim, ó, Marcos, olha só, estou morrendo por você, para você ter uma casa, para você ter um bom carro, para você ter... Não morreu por isso. Não é da terra. O que Jesus está falando na cruz do Calvário: eu estou morrendo por você, para que você tenha uma vida eterna. Por quê? Romanos 3:23 diz que todos pecaram, estão separados, destituídos da glória de Deus. Por isso que Jesus morreu na cruz e dizendo assim, ó, ei, você aí, você vai ter carro, mansão, porque eu estou morrendo aqui. É isso que Jesus fala, é isso que o Evangelho fala, é isso que a cruz fala. E o que a cruz fala? Aquilo que você cantou. Quando eu me deparei, tudo ficou suficiente. Tudo não tem mais a ver. O meu sonho, pergunta para mim, vamos lá, vamos interagir. Pastor, qual que era o seu sonho antes de conhecer a Jesus? Fala. Isso. Era ter uma BMW. Estou falando. Azul. Estou falando. Uma 328 era o meu sonho. Sério mesmo. Mas aí Deus usa. Quando eu me converti, o sonho não saiu, mas até vir Deus. E falou assim: rapaz, um amigo meu, o Antônio, irmão Antônio, eu ganhei um dinheiro aí e comprei uma BMW 328. Eu falei, meu sonho. Acho que eu nunca contei isso. Só que a mãe dele, que elas vêm do coque, da oração, falou, meu filho, vai e devolva isso. Isso não serve para você. Você vai perder a salvação. Rapaz, quando ela contou isso para mim, meu sonho já, puf, sai fora. Nunca mais que eu tive, amor, nós tivemos já no período já ter condições de ter uma. Mas toda vez que eu lembrava disso, eu falava, não, vou perder a salvação. Não quero. Estou simples, estou tranquilo. Por quê? Porque Jesus não morreu para isso. Por isso, Jesus morreu. Não que você não possa ter, não é isso que eu estou falando. É que se você colocar o teu foco nessa matéria, o Evangelho se torna terreno. Ele é do céu. Você não vai levar nada. Quem morreu ontem foi o dono da Gol, Constantino Júnior. Teve até um filme, um comentário dele aí, que um cara passou por ele e tal. Enfim, né? Foi preso e tal. Constantino estava acometido do quê? Câncer. Ele levou uma turbina para o céu, ou se ele foi para o céu. O que ele levou? Absolutamente nada. E agora, tenho certeza que amanhã os advogados de toda a família já estão fazendo coisa para pegar os bens. Isso acontece em qualquer família. Estão pensando nele? Daqui a um tempo ele é esquecido. Por quê? Porque as coisas terrenas não podem ser juntadas e levadas para o céu. O que são levadas para o céu? As coisas que você não consegue colocar a mão, mas são espirituais. É obra de Cristo na vida de uma pessoa. Quando um pecador se converte a Cristo, esta obra, sim, você está juntando tesouro no céu. Aleluia. Glória a Deus. Então, as boas novas, a notícia feliz, é a mensagem que Jesus falou a todo mundo, dizendo assim, ó, não se preocupem mais.
Eu sou a esperança que vocês tanto buscavam. Está falando para quem? Primeiro para quem? Para os judeus. E os judeus, lá no capítulo 1, do verso 11, de João, diz que ele veio para os seus. E o que eles fizeram? Perseguiram. Cara, é a mesma coisa uma pessoa te servir uma bandeja de morango, frutas, aquelas frutas exóticas que são caras, tâmara, coisa assim, e você pegar a bandeja e fazer assim, ó, tome, dá uma bica na bandeja e fala, não quero. Ou até aquela comida mais gostosa, vamos falar de sobremesa, né? Um bolo de prestígio, molhado, igual aquele do meu aniversário, que a pastora fez. Aí o cara te oferece, eu que gosto, eu falo assim, tome, eu não quero. Foi isso que eles fizeram. Eles chutaram a bandeja. Cristo se ofereceu primeiro ao judeu. E devemos anunciar esta notícia. Por quê? Porque lá em Marcos, capítulo 16, verso 15, que diz a ordem da grande comissão. Eu estou incluso, você está incluso. Quando você aceita Jesus, você já vai diretamente para essa comissão aqui, ó. Põe aí Marcos, capítulo 16, verso 15. Consegue? Ide por todo o mundo. Pregar o quê? O poder de Deus, que salva. A quê? A toda criatura. Glória a Deus. Isso não é meu, não fui eu que falei, não fui eu que escrevi. Você tem que falar com Deus que escreveu isso. Você está incluso nisso. Você tem que falar de Jesus para todo mundo. Você tem que falar que Jesus cura, que Jesus salva. Na minha igreja, o que eu falei? Eu falo toda vez eu falo. A minha igreja lá, não sei o que acontece, mas a gente lá tem um enxame de cura, de câncer. Rapaz, você sabe o que é isso? Quem já foi curado aqui de enfermidade? Olha lá, deixa a mão levantada. 90%. Quem te curou? Não, fala de novo. Não, fala mais alto. Poder de Deus. Aí, ó. Quando você leva algo que é bom, poderoso, há transformação de vida, há cura, há libertação. Vou dar um parênteses aqui, vai ficar registrado para o irmão que foi antes em casa. Nós reformamos o nosso sofá, que como o GC mudou e voltou para a nossa casa, estourou umas molas no meu e ele... Bom, enfim. Consertamos, né, amor? Ficou da hora. Ficou altão, gostoso e tal. E o irmão crente. Mas ontem ele trouxe umas pérolas que eu fiquei 2 horas ouvindo o testemunho desse rapaz. Ele fala mais que eu e não deixa ser interrompido, igual eu. Eu falei, rapaz, como eu sou chato. Só que ele falou algo que, assim, todo o testemunho que ele falava, eu cria. Por quê? Porque eu creio no poder de Deus. Ele falou que ele foi orar. Olha só essa. Irmão Wilson, estou falando de você. Ele chega para oração numa casa e tem um quebra-pau lá dentro da casa. Só que a porta, aquelas portas de vidro com vários vidros, e estava quebrado. Aí falou para eu não sei o outro irmão como chama, que estava com a Bíblia. Falou assim, irmão, a gente não precisa entrar. Aí ele falou, que legal. Ele pensou, que legal. Ele falou, não, a gente só precisa colocar a Bíblia, a palavra de Deus. E eles começaram a ouvir lá dentro, corpos caindo. Aleluia. Aí ele falou, pronto, já jogamos dinamite, podemos entrar. Todo mundo caído, eles começaram a orar. O cara era maior que eu, endemoniado. Você crê nisso? Eu comecei a chorar. Eu falei, rapaz, eu creio.
Sabe por que eu creio? Porque é poderoso. O Evangelho, ele não precisa de muito falar, precisa de ato, fé, precisa ter vontade de falar de Cristo. Se você não tem vontade de Cristo, o poder de Deus não vai agir. O irmão creu que ele não precisa entrar. É como um soldado numa guerra, ele jogou a granada, explodiu e entrou. Aleluia! Eu creio nisso, porque eu já vivi isso. Eu entrei num porão de uma casa. A mulher enferma. A pessoa que me levou falou, ela está enferma. E ela é, sabe o quê? Mulher de fulano. Para mim. Mas ela sabia quem era o fulano. E eu, vamos orar, porque lá no Bom Retiro, na igreja que eu congregava, o pastor falou assim, nunca recuse uma oração. Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos orar. Chegamos lá, a mulher se manifesta na cama. Parecia aquele filme lá. A mulher começou a se bater, só faltou subir. Verdade. E eu falei, o que eu faço? Mas eu tinha ouvido também a palavra de Deus lá, que se eu clamasse o nome de Jesus, o diabo não suportaria. Eu não fiz nada. Sai em nome de Jesus. Eu só comecei a clamar, Jesus, 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 Jesus. Eu só falava mais alto, Jesus, eu só sabia falar isso, Jesus, Jesus. E a crente que era batista, com medo, se afastando, e eu, Jesus, Jesus, Jesus. E Deus me tomou ali, a pessoa foi liberta, começou a andar, curada na hora. Se quiser eu trago a minha pessoa aqui para falar. E a gente, glória a Deus, fez um café para nós, e nós estamos subindo, que era um porão. Tinha um rapaz assim, debruçado no muro, olhou para nós assim, aquela medida. Falei, rapaz, quem é esse cara? Isso aí é o sogro dela, é o pai do fulano. Ele é pai de santo. Ele estava ouvindo tudo isso aí. O poder de Deus libertou a mulher. O marido estava desempregado. Eles começaram a congregar. A vida deles mudou. Tanto é que ele foi lá na minha firma mostrar o carro dele, do marido dela. Ela falou, eu não tenho mais essa enfermidade, que era um Covid. Ela não respirava, tinha uma bombinha do lado. Nunca mais ela teve isso. E quer mais? Que mais? Que mais? O pai de santo se converteu. E o centro de macumba? Fechou. Poder de Deus para a salvação. Aleluia. Você não crê nisso? O crente de hoje, ele está esquecendo de algo tão interessante, tão poderoso, que quando uma pessoa fala assim, vamos orar, irmão, é 99,99999 que vai dar certo. Só se você não orar, que é aqueles dízimas de 1%, de 1 ali. Você não quer. Mas Deus está dando 99,9999, uma dízima quase infinita para que você tenha o resultado e você pega só o que não pode e fala, não quero. Oração. Quem precisa de algo aqui? Fala assim, peraí, vou melhorar. Você entrou aqui com uma expectativa, talvez de mais um culto, vou lá para o pastor me ver, que eu estou indo no culto, que eu estou na igreja, ou então, eu vou lá, prestigiar o pastor, porque o pastor é gente boa, o pastor que vai pregar eu gosto, ou eu vou lá, porque eu tenho um compromisso, de todo domingo, eu fiz esse compromisso, de todo domingo estar na igreja, mas às vezes não está na igreja, ele está com os compromissos de amanhã, então tá, ponto. Você está naqueles compromissos de amanhã que deve ser difícil de você resolver? Seja sincero, porque Deus vai operar agora. Tá assim. Você está preocupado com o dia da manhã, porque se não tivesse na Bíblia,
não fará isso aqui. Você está preocupado. Porque jovens, o que eles fazem? A não ser estar no WhatsApp ou nas redes sociais. Aqui no culto, poucos jovens, mas às vezes estão preocupados. Preciso voltar para jogar, preciso voltar para entrar para ver o que falaram no Instagram. Meu grupo de... Para quê? Estão preocupados com isso. Nós estamos preocupados com o dia de amanhã. Como que eu vou pagar? Como que eu vou fazer? O que eu vou resolver? Irmão, vamos orar. Vamos orar. Hoje de manhã eu falei para minha esposa, eu não cria que o seu irmão ia transformar, porque não tinha a menor chance aos olhos do homem. Não tinha. Um rapaz de 12 anos de idade, no Bom Retiro, ele era. 12 anos, começou a usar droga. Com 45 anos, ele parou. Mas sabe o que aconteceu? Minha esposa, ela está ali, ó. Vamos orar. Eu ainda vou ver a minha família nesses bancos. Aleluia. Isso é crer no poder de Deus. Eu orei a vida inteira pela minha mãe. Da época que... Falei, mãe, você vai se converter. Ela me afrontou um dia. Cadê o seu Deus? Rapaz, aquilo cortou. Vindo de uma mãe, aquilo cortou meu coração. Fui para dentro do meu quarto, dobrei o joelho e falei, Deus, não quero mais nada. Só quero a vida dela. No seu pé. Minha mãe teve pressão alta, dentro do carro. Eu indo do Tatuapé para Liberdade. Ela passando mal. E tendo não sei o quê. Eu falei, mãe, é o seguinte. Aceita Jesus, que você vai morar no céu agora. Eu nem precisei falar, fazer aquela, o jargão, aceita, assim. Não, ela começou a fazer assim, Jesus, eu aceito o Deus do meu filho. Glória a Deus. Quando eu aceitei a Jesus, eu dei um recado para minha irmã. Liguei para minha irmã e falei, Márcia, eu encontrei a solução dos nossos problemas. O poder de Deus é tremendo, meu. É demais isso. Porque você vai diretamente, sabe a quem? Aquelas pessoas que você mais ama. Oh, Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Eu creio que Deus vai transformar a sua vida amanhã, hoje. Sabe por quê? Porque o poder do Evangelho, ele é eficaz, é algo que você talvez não entenda. Se você está precisando de algo, ore ao Deus do impossível. O Deus do impossível, Ele reúne o mais largo. Ele estreita as amizades. Ele une casais. Esse casal aqui, desculpem eu expor vocês. Tiveram um problema conjugal, eu falei, a moça ligou para nós e falou assim, está acontecendo isso, aconteceu isso. Eu falei, ouvindo, ela falando que eu falei, Larissa, vamos orar. Por quê? Porque eu creio no poder da oração. Eu creio que a oração transforma. Eu creio que aquele coração mais duro de pedra, que você não crê, ele vai se converter. Ele vai se dobrar ao poderio de Jesus Cristo. Porque não tem uma alma que é apresentada a Deus e não se converte. Aleluia. Olha eles aqui, Olha eles aí, Ficamos 5 horas conversando com eles aqui nos bancos. Eu estou chorando, sabe por quê? Porque o poder de Deus é algo que você não consegue explicar. Não sou eu, mas a disposição para estar tem que vir de mim. A disposição de querer tem que estar comigo. E buscar o quê? Buscar a solução em Cristo. Aquele que morreu por você,
não só para libertar a gente, aleluia, acho que nem estava aqui, da morte eterna, mas das obras da carne. Põe aí para mim, Gálatas 5, acho que verso de número 11, se eu não me engano, 19. Porque a obra da carne são manifestadas as quais são, aí você já conhece. Se você nunca fez, você já viu alguém fazendo, você fez acho que mais de 10 aí, se tiver. Já fez. E eu vou te falar que isso aí vai te levar para o inferno. Isso vai te levar para o inferno. Se você comete uma dessas, olha lá, ó, lê aí. Prostituição, impureza, lascívia, roda aí. Idolatria, feitiçaria, inimizades, aí ó. Porfias, emoluções, ira, pelejas, dissensões, heresias, roda mais. Não, essa ninguém tem. Homicídio ninguém faz, mas essa, inveja, acho que ninguém tem. Bebedice, glutonaria. Aí vê assim, ó, ele fecha um quadrado dizendo assim, ó, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não verão a Deus. Então, Jesus nos comissionou a pregar o Evangelho, mas de uma forma justa, limpa. Eu lembro quando aqui foi me apresentado a primeira vez as boas novas, um hino veio à minha mente. O pastor vai lembrar. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração, quando Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Lindo isso, cara. Eu tinha, glória a Deus, glória a Deus. Eu tinha medo do escuro com 34 anos. Eu tinha medo do escuro com 34 anos. Quando eu estou no Bom Retiro, que tocou isso, me livrou da escuridão. Fui em casa, acendi a luz, apaguei a luz, falei, meu, não tenho mais medo. O Evangelho faz isso. Você que está começando, você que talvez vem porque o meu pai me traz, ou minha, sei lá, cara, a notícia para você é a seguinte: Deus vai te pegar de um jeito. Você vai chorar de parar o trânsito e falar, meu Deus, não consigo andar mais. Eu quero que você tenha essa experiência, porque eu já tive. Chorar copiosamente, falar, o que está acontecendo? Estou ficando louco. Você tem que ter essa... Eu estou pedindo a Deus todos os dias para ter isso. Sensibilidade com o Espírito. Para quando eu falar do Evangelho, a pessoa se dobrar e falar, quem é esse que você está falando, que salva, cura e liberta? É isso que eu quero. Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estar em comunhão com os irmãos, eu preciso fazer a obra de Deus falando do Evangelho. Sem isso, você não vai ver nada. Aleluia. 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 Terceiro, há um único viés para quem pode aceitar Jesus, é crer. Todo aquele que crê. É a única condição de alcançar a vida eterna. E é engraçado que a salvação é imerecida. Efésios 2:8. Põe lá para mim. Efésios 2:8.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus, é um presente de Deus que Ele te dá. Olha lá, não vem de vós, é um dom de Deus. Mas não é engraçado que a salvação, se você não sabe, ela não é universalmente desfrutada. Nem todos vão aceitar, querer. Eu não falei aqui, 99% de chance, e aquele 0,0001 é a chance da pessoa, não quero. Tudo bem. Faz como Paulo, sacode a poeira e vai para o próximo. É como se você fosse um médico. Está lá atendendo, próximo, e vai jogando a rede, vai pescando. O quanto você puder levar para o céu, a conta está lá. O quanto você puder. Mas não deixe de falar de Jesus. Eu não chorei aqui porque eu estou emocionado, não é porque Deus tocou em mim desde... Eu era para pregar a segunda pregação. Eu fiquei meio, sei lá, estranho. Eu falei, não dá, trocamos. E olha só o que Deus me trouxe esses dias. E até quinta-feira eu estava assim, ó. O que eu vou falar? Não estou conseguindo, Jesus, me ajuda. Jejuando e nada, não. Aí ontem, pum, clareou. Falei, eita, que mistério é isso, né, meu? Hoje de manhã eu repassei e falei, eu não conseguia. Eu só chorava. Pergunta para ela, eu levei um hino para ela, eu falei assim, amor, escuta esse hino aqui. Ela começou a chorar, eu chorando. Eu falei, é demais isso aqui, ó. Você lembra quando Jesus te tocou? Você lembra? Como é que foi? Lembra aí, ó. Jesus falou assim, ó, aí, vem. Você falou na primeira pregação, vem, que eu vou caminhar com você agora. Aí, ó, todo mundo está lembrando aí, ó, fazendo assim, ó. Dia maravilhoso das nossas vidas. Não foi o nascimento do meu filho, não foi o meu casamento, foi o dia que Jesus me tocou, porque o poder de Deus se manifestou naquele dia. Aleluia. Então a salvação é imerecida. Já disse aqui, Paulo, quando está em Atenas, ele está pregando lá no Areópago. Falei certo. Há um Deus, há um altar de vários deuses. O pastor abriu aqui. Paulo está pregando lá. Quando ela falou, eu falei, está ligado. É isso mesmo. Jesus está no negócio. Paulo está pregando lá. Está lá em Atos capítulo 17, verso 22. E ele fala assim, ó, ei, vocês gregos, aqui ó, Atenas, olha para mim, está vendo esse Deus desconhecido? Vocês são certos. Esse Deus aqui é o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Aleluia. A salvação chegou em Atenas. O politeísmo lá era gigante. Há deuses, várias deuses da fertilidade, da prosperidade. Mas aí Paulo, quando prega o poder de Deus ali, ele fala, está vendo esse aí? Ó, vocês não sabem, mas esse é o Deus verdadeiro que eu prego aqui a vocês. E esse Deus desconhecido que Paulo pregou lá, está aqui. Você tem que fazer dele conhecido, não só do que o pastor está falando, chorando, ou está pregando aqui, não. Você tem que ter uma experiência com ele. Pede para ter uma experiência sobrenatural com ele. Mas eu fui curado do câncer, eu fui curado do não sei o quê. Amém, irmãos, glória a Deus. Mas eu quero que você tenha essa experiência sobrenatural para você contar a alguém, porque isso é fé, e fé que Paulo diz, ela vai provocar mais fé em você. Quando o irmão contou que a Bíblia entrou só pelo buraquinho da casa e os caras caíram, eu falei, rapaz, isso é fé, está além do que eu estou pensando aqui. Ele nem estava vendo quem estava ali, só estava ouvindo barulho.
aquela briga, ele fala, a gente não precisa entrar, a gente só precisa colocar a palavra de Deus aqui, ó. Fé! Mas pastor, se fosse um congregacional, então, não, você tem que ler a palavra, você tem que fazer. Não, a multiforma de operar Deus não está em nós, não está na razão. Nós somos guiados pelo Espírito. É só ir e esperar. Em nome de quem você está indo? De Deus, é só esperar a vitória, irmão. A vitória é certa. Nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. As coisas passadas, você não tem que ficar lembrando, pensando que foi ruim. A Bíblia fala que nós somos novas criaturas em Cristo. Tudo se fez novo. Jesus está ao seu lado. Quando a gente entra lendo a Bíblia, ele se esbarra em você, você tem que abraçar ele. É como o pastor falou uma vez aqui, eu falei que eu coloco o cinto de segurança para ele comigo. Loucura. É loucura. Ou não é? O guarda pede para mim, ele me para numa estrada, fala assim, você tem alguma arma? Eu falo, tenho 2 espadas, uma no porta-luva e uma atrás do banco. Não é loucura? Eu oro por eles, para o trânsito. Eu oro, eu falei, o que eu estou fazendo? Eu estou orando por 2 policiais que têm medo de macumba, e eu falei que eu tinha arma dentro do carro. E eu tenho um espectador aqui, que é meu amigo, não entendendo nada. Poder de Deus. Marquinho, o que você fez lá? Falei, rapaz, depois eu te explico. Agora não dá, os caras estão aqui ainda. É o Evangelho de Cristo que eu me converti. Você tem que ter essas experiências. Como que você vai contar para alguém, para que a fé da pessoa aumente? É por meio da fé que Deus se justifica. Deus não é um Deus injusto. Ele não vai pegar uma pessoa e falar, tu é bonzinho, cometeu um assassinato, está absolvido. Está certo isso? Na nossa mente, isso está super errado, não está? E na justiça dos homens também está. Tem que ser condenado, pagar a pena, tal. Mas Deus falou assim, já que vocês estão destituídos do meu amor, eu mesmo vou ter que morrer por vocês, para que tenha a legalidade de quando você olhar para a cruz, eu absolver você, eu justificar você. Não há mais nenhuma condenação àquele que está em Cristo Jesus. Romanos 8:1 diz que não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoou naquela pessoa. O homem não entende, mas não é para entender. São coisas de Deus, são coisas espirituais. Amém? E por final, os meninos podem se posicionar aqui do louvor. Quando acreditamos em Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador, Deus aplica a obra sacrificial de Cristo em nossas vidas. Ele nos declara perdoados, absolvidos, inocentes do pecado. E é interessante que João, capítulo 17, verso 3, diz assim, esta é a vida eterna, que tenha conhecimento do único Deus, o verdadeiro, e a Jesus, o Cristo, a quem enviastes. Nós vamos cantar um hino agora aqui. A chance de você aceitar Jesus, você que está aqui, ou você na internet, que nos assiste, procure uma igreja mais rápido possível. Jesus pode voltar ainda nesses minutos que você está assistindo. Procure uma igreja evangélica e aceite, entregue o seu coração a Cristo, o Salvador, e sinta o poder de Deus invadindo a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Aleluia.
Vamos cantar. Porque Romanos 1 diz, para nós não se envergonharmos do Evangelho, para nós pregarmos o Evangelho, darmos testemunhas de fé, porque o justo viverá pela fé. É de fé em fé que nós vamos galgando nossos passos com Jesus, o nosso caminho com Jesus. É dando testemunho de Cristo, o Salvador, que as pessoas vão conhecer a Cristo. Mas vocês têm que estar na dispensação, disposto a falar do Evangelho. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Que você saia daqui entendendo que Jesus tem um plano de salvação e você é o agente ativo nessa obra. Glória a Deus. Pastor.